E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, série Hebreus. Hoje a parte 7, nós estamos no capítulo 5. Eu sou Dilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, olha, esse capítulo 4 da semana passada é maravilhoso, assim como os outros do livro de Hebreus. E a gente viu a semana passada que a gente tem sim um grande, supremo, sumo sacerdote, que é Jesus, e que ele se compadece das nossas fraquezas e nos convida a chegar-se mais próximo, com confiança, ao trono da graça, para alcançar misericórdia em tempo oportuno. Gostaria de pedir especial gentileza de que você leia todo o capítulo 5 de Hebreus, medite, ore a respeito, pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar por esta palavra. Depois, volta aqui no vídeo e confira com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. Bom, eu quero conversar com você uma coisa, porque não é muito comum a gente entender o que é um sacerdote, um sumo sacerdote, e do que está falando aqui este livro de Hebreus quando fala de sacerdote e de sumo sacerdote. Mas para as pessoas para quem foram escritas estas palavras, essa carta aos Hebreus primeiro século, eles sabiam muito bem do que estava falando, porque fazia parte da cultura judaica, de todo o ensinamento, da prática no templo, em Israel, no povo judeu. Eles sabiam muito bem do que estava falando. Mas a gente que é dessa época agora, deste tempo do Ocidente, a gente tem uma dificuldade de entender do que está falando. Como assim? O que é sacerdote? O que é sumo sacerdote? Por que Jesus é sumo sacerdote? Todas essas coisas podem não estar claras, não ser assim de fácil compreensão. Então, com poucas palavras, eu vou dar uma pincelada aqui para você ter uma ideia do que está falando aqui neste capítulo 5 aos Hebreus. O que é um sacerdote? Sacerdote é uma pessoa escolhida por Deus. No caso, na lei de Moisés, ele teria que ser descendente de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, teria que, claro, ele teria que ter algumas características que estão descritas na palavra de Deus, e ele estaria a serviço do Senhor. Ele não era assim escolhido pelo povo, mas ele era escolhido por Deus, teria que estar dentro dos padrões exigidos na palavra de Deus. E é o sumo sacerdote, um representante de Deus para os homens e um representante dos homens perante Deus, um intermediário, um mediador. Então, esse é o papel do sacerdote e do sumo sacerdote no Velho Testamento. Os sacerdotes da ordem de Arão. O que faziam os sacerdotes? Então, como eu falei, a principal função era representar Deus junto ao povo e representar o povo perante Deus. Mas eles tinham uma série de outras funções também, e uma delas era oferecer sacrifícios expiatórios. O que é isso? É sacrifício de animais, quando o sangue era derramado, esses sacrifícios perante Deus
e pedir para Deus perdoar os pecados do povo e também deles mesmos, né? Dos sacerdotes que também tinham pecados. Então, eles ofereciam esses sacrifícios, essas ofertas que são chamadas expiatórias, quer dizer, para tirar os pecados, para pedir perdão a Deus. Bom, esses sacrifícios de animais tinham que ser puros, eles precisavam ser agradáveis ao Senhor. Por quê? Porque esses sacrifícios apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Eram simbólicos, eles simbolizavam ali o Senhor Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz. Tudo isso do Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Deus tinha que resolver o problema do pecado, que é um problema seríssimo, embora muitas pessoas ignoram isso ou não querem aceitar, enfim, eles têm o seu próprio pensamento. Mas para Deus é de altíssima importância que o homem seja perdoado do pecado, porque o pecado traz para as pessoas, para o homem, para a mulher, o pecado traz morte, morte espiritual. O pecado separa o homem, a mulher, separa as pessoas de Deus. Portanto, o Senhor teve essa preocupação de que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E no Velho Testamento, todo este trabalho dos sacerdotes era muito importante, porque apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que Deus recebeu como pagamento pelos nossos pecados, de uma vez por todas, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que pagou na cruz pelo meu e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Ok, eu dei essa pequena explicação, com certeza tem muito mais a ser falado sobre isso, né? Mas aqui o capítulo 5 começa dizendo assim: todo sumo sacerdote que foi assim pego dentre os homens, tomado dentre os homens, né? Que era um homem, todo o sumo sacerdote, aqui está dizendo, ele é constituído a favor dos homens, a favor das pessoas, a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso no Velho Testamento, né? Ele está falando. E por que o sacerdote foi escolhido dentre os homens? No meio dos homens, escolhido, um outro homem escolhido para ser sumo sacerdote, escolhido por Deus. Por quê? Ele poderia escolher um anjo? E aqui está explicando. Porque o homem, o sumo sacerdote, aqui diz, pode se compadecer do homem, da ignorância, dos erros das pessoas, porque ele mesmo tem os seus próprios erros. Então, o próprio sacerdote, sendo um homem, ele, quando faz o sacrifício, quando ele intercede pelas pessoas, para Deus perdoar os pecados das pessoas, oferece o sacrifício pelos pecados, ele se compadece, ele tem dó, ele sente
a fraqueza também em si mesmo. Isso estou falando do Velho Testamento, né? Agora aqui no capítulo 5 fala que Jesus é o sumo sacerdote, porém ele é um sacerdote diferente. Ele é um sacerdote de outra ordem, aqui diz ordem de Melquisedeque. Nós vamos falar mais sobre isso depois, porque há muito que se falar sobre isso. O Senhor Jesus, ele não é um sacerdote que veio da terra, ele é um sacerdote que veio do céu, mas sim, Deus o fez carne, então ele, o que quer dizer isso? Ele era homem, 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele viveu entre nós, mas sem pecado, ele nunca pecou. A ordem de Melquisedeque, então, é uma ordem diferenciada. Melquisedeque quer dizer meu rei de justiça. É um título. Então, Melquisedeque é citado lá no livro de Gênesis e ele abençoou Abraão. E quando ele abençoou Abraão, ele ofereceu pão e vinho. Então, tudo isso era referente ao Senhor Jesus, à carne do Senhor Jesus, ao sangue do Senhor Jesus, que já estava sendo simbolicamente anunciado, né? Desde o Velho Testamento. E Melquisedeque era rei e sacerdote. E Jesus é rei e sumo sacerdote. E ele vai também nos fazer reis e sacerdotes, numa interação de duas funções, rei e sacerdote. Mas já os da ordem de Arão eram só sacerdotes, não reis especificamente. Então, aqui, quando Cristo fez o sacrifício, ele ali foi o intermediário entre nós, a humanidade, perante Deus. Ele fez a ponte, estávamos separados de Deus pelo pecado, mas através do sangue de Jesus derramado, houve justiça. Cristo é a justiça de Deus. Então, ele aceitou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou, está consumado, quer dizer, ele fez completamente o que tinha que ser feito para pagar os nossos pecados, pagou totalmente, fez bem feito, né? Porque não é simplesmente uma pessoa completar uma obra, ela tem que completar bem feita, a contento. Então, isso aconteceu. Jesus fez, pagou completamente a dívida, o sacrifício foi aceito perante Deus Pai. Ele é, então, o nosso grande sumo sacerdote. Ofereceu a si mesmo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Deus, e pagou pelo nosso pecado. E ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, e é o grande intermediário entre Deus e as pessoas, e o mundo, né? As pessoas, é esse sacrifício de Jesus, que foi simbolizado no Velho Testamento e cumprido na cruz do Calvário, foi aceito por Deus. Então, ele é o grande sumo sacerdote porque ele é eterno e o sacrifício dele é eterno. Então foi ali totalmente pago todos os pecados, porque o próprio Jesus foi
o sacrifício e o sumo sacerdote, então ali teve efeito eterno. Então Jesus fez e pagou os nossos pecados perante Deus de uma vez por todas. Então está consumado, tetelestai, está totalmente pago de forma perfeita e aceitável perante Deus o pecado da humanidade. Então todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus será salvo. Em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo explica que hoje, logo após o Senhor Jesus ter morrido na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, que era aquele local dito como Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote, e tinha ali um véu. Aquele véu foi rasgado de cima a baixo na hora que Jesus morreu na cruz, e foi aberto então uma entrada, né, para que a gente possa, através de Jesus, a gente possa comparecer pela fé, né, hoje, perante o trono da graça. E nós mesmos fazer, em nome de Jesus, as nossas orações, os pedidos de perdão, as confissões perante Deus Pai. A gente tem livre acesso através do Senhor Jesus. E só há um intermediário hoje entre Deus e os homens, que é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é o único. Nós não precisamos de outro intermediário para falar com Deus. Né? Não precisa de uma estátua, uma outra pessoa, até um sacerdote humano para entrar na presença de Deus. Outro representante. Só há um intermediário entre Deus e os homens, que Paulo, o apóstolo Paulo, explicou e confirmou aqui em 1 Timóteo 2,5, que é Jesus, só um mediador, que é Jesus. Não há outro, só Jesus. Como eu falei, aquelas pessoas para quem foi escrita essa carta aos Hebreus, eles tinham uma ideia o que era o sumo sacerdote, o que era o sacerdote, o que era a ordem de Arão. Mas, mesmo assim, veja bem o que falou o autor. No capítulo 5, versículo 10 e 11, ele fala assim, olha, a gente tem que falar que tudo isso ou muito disso é de difícil interpretação. Mas ele fala assim, é para vocês difícil de interpretar, por quê? Porque são negligentes para ouvir. Por quê? Porque não dá devida atenção, devido estudo, devida compreensão, devida oração para entender, pedindo a Deus, para Deus explicar. Tudo isso porque não liga, né? Não, é negligente, é uma palavra difícil. Em outras palavras, assim como diz no popular, não está nem aí, né? São negligentes para ouvir, por isso é difícil interpretar. E agora vem uma bronca, né? Que eu entendi aqui que é uma bronca. No versículo 12, vocês já deviam ser professores neste assunto. Pelo tempo que vocês já estão por dentro dessa matéria, dessa situação que está falando, vocês já deviam ser mestres, mas ainda vocês estão precisando
que a gente ensine aquelas coisas mais básicas, o beabá, né? Como querendo dizer, pelo tempo que vocês estão na escola, já era para vocês terem diploma de professor, mas vocês estão ainda no pré-primário. Vocês estão ainda no, né, jardim da infância. Vocês estão tomando leite. Olha o que eles falam aqui. Vocês precisam de tomar leitinho ainda, mamadeira. Porque para tomar um alimento sólido, vocês não estão preparados. Vocês são bebezinhos ainda neste assunto. Por quê? Vocês são criancinhas no entendimento. Olha só, que bronca, hein? Vocês já eram para saber muita coisa, entender muita coisa, mas eu preciso explicar bem do comecinho, porque vocês são negligentes para ouvir, não estão nem aí para entender nada, não quer saber de nada. Então, são como criancinhas. Quem pode, então, receber um ensinamento mais sólido, mais maduro? Quem? Para quem posso te falar como adultos? Quem? Para quem tem os sentidos exercitados. Consegue discernir tanto bem como mal. Não vai na conversa de qualquer um, porque está preparado com a palavra sólida, com alimento sólido, com alimento para pessoas adultas, para pessoas entendidas. Então, a gente quer ser maduro ou não? Quer ser espiritualmente entendido ou você quer sempre estar recebendo aquela palavrinha, aquela papinha, né? De bebezinho? Ou você quer receber um alimento forte, porque você aguenta, porque você já é adulto, já cresceu no conhecimento de Deus e da sua palavra, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no entendimento. A gente precisa crescer e ser maduro para poder entender as coisas do Senhor, para ser uma bênção, para ter relacionamento com Deus, num tempo que se chama hoje. A palavra hoje quer dizer oportunidade. Hoje é a oportunidade que nós temos de crescer, de amadurecer, de ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos, melhor dizendo, em conhecer Jesus, o Senhor, a palavra, e não ficar sempre bebezinho, cheio de mimimi, cheio de isso, de aquilo. Não, vamos ser maduros. Você já viu uma criança? Por que a criança tendo reações de criança, chorando por causa disso, por causa daquilo? Por quê? Porque o entendimento da criança é limitado. Mas que feio é um adulto tendo as mesmas reações de uma criança. O Senhor está falando por essa palavra. Nós precisamos amadurecer para ter o discernimento, para saber reconhecer tanto o bem como o mal e nos afastar daquilo que é mal, que não agrada ao Senhor, porque traz consequência. O pecado traz a consequência. E o Senhor Deus fez um trabalho duro para resolver essa situação do pecado. Tanto amou o mundo que enviou seu único filho
para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também para ser o grande sumo sacerdote, aquele que iria fazer um sacrifício de valor eterno. Sempre vale. Já valia antes no Velho Testamento, simbolizado através daqueles animais apresentados a Deus pelos sacerdotes, e Deus fez o seu Filho, o grande sumo sacerdote, mas também enviou o seu único Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas sim, no futuro o Apocalipse diz que Jesus virá como Rei, virá como Senhor e vem julgar a terra. Julgará os povos com justiça e ao mundo com equidade. Deus em Cristo Jesus nos proporcionou uma salvação eterna. Deus escolheu Jesus para ser o grande sumo sacerdote, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote e o único intermediador entre Deus e os homens. Pense nestas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.